Oi, galera, aqui é o Ricardo, professor de estatística da UEMP. Vamos falar um pouco de exercícios sobre probabilidade, tá? Então, eu vou resolver 3 exercícios com vocês e um quarto vou deixar vocês pensarem para a aula de quarta, né? Para a aula 8, né? Que eu vou gravar na quarta, mas você não necessariamente precisa ver na quarta, certo? Vamos lá, então. Aí na tela está aparecendo o primeiro exercício. No lançamento de um dado, determine a probabilidade de se obter, primeiro, o número um, depois o número primo, depois o número divisível por 2, depois o número menor que 5, depois o número maior que 6. São 5 itens, 5 perguntas, né? Você tem que primeiro definir o seu espaço amostral, tá? As possibilidades das ocorrências desse fenômeno, depois analisar um a um, determinando os eventos, ok? Então vamos lá para o quadro e vamos fazer esse exercício. Então, o primeiro evento, primeira pergunta é, né, obter o número um, certo? Então, vamos definir primeiro o espaço amostral. O dado tem 6 faces, enumerados de 1 a 6. Então, o número de elementos do espaço amostral é 6, tá? Agora, meu evento A é obter o número um. Só existe um número um, tá? Nas faces dos dados. Então, o número de elementos, tá? Do evento A é um. A probabilidade é o número de casos favoráveis pelos números de casos possíveis. Os favoráveis nesse caso é um, certo? Possíveis, tá? Nada mais é contagem de elementos do número de casos favoráveis, que é igual a 1, sobre o número de observações ou de elementos dos casos possíveis, que são 6, então é 1/6, ok? Esse é a resposta do item A. Então vamos fazer o B, que é obter um número primo, tá? Obter um número primo. Então B, tá? Obter um número primo. Então vou definir o evento B como ocorrência de um número primo, tá? Então, novamente, se nós temos nosso espaço amostral de 1 a 6, numerados de 1 a 6, nós temos aqui, então, 6 elementos, certo? E nós devemos saber quais... primeiro, nós temos que saber o que é o número primo, tá? O número primo nada mais é que é o número que é divisível por ele mesmo e por 1, exceto o 1, que é primo de todo mundo. Então, o 1 não entra nessa contagem. Então, nós temos que analisar cada número do nosso espaço amostral e verificar se ele é primo ou não. Vou circular de azul os primos, tá? Então, 2 é divisível por 2 e por ele mesmo, que é o 2, e por 1, então é o primo. O único primo que é par. O 3 é divisível por 3 e é divisível por 1 também, é primo. O 4 é divisível por 2 e por 4, então não é primo mais. O 5 é divisível por 5 e por 1, então ele é primo. E o 6 é divisível por 2 e por 3, então ele não é primo. Então nós temos aqui, tá? Número de elementos em B, 3, tá? O subespaço amostral aqui é 3, desculpa, 2, 3 e 5. Então, nós temos 3 elementos, ok? Então, basta dividir o número de elementos, ou o número de casos favoráveis, nesse caso, que são 3, pelo total, o número de casos possíveis, 6, 3/6. Se eu dividir aqui em cima por 13, embaixo por 3, nós temos meio, ok? Então, essa é a resposta do item B. A resposta do item C. O item C é o seguinte. O item C é o seguinte. Ele pergunta qual a probabilidade de subter um número divisível por 2. Então, um número divisível por 2, tá? X tal que X é divisível por 2. Nós devemos olhar, então, nosso espaço amostral, certo? Então, o evento C, um número divisível por 2. Então, esse é o nosso espaço amostral. Não, é o nosso evento a ser analisado. Nosso espaço amostral, como vocês já sabem, 1, 2, 3, 4
5 e 6, tá? Então, nós devemos encontrar os números que são divisíveis por 2, ou seja, são os pares, tá? Então, olha só, o 2 é divisível por 2, o 4 e o 6. Então, o n do C, o número de elementos de C é 3, o n de ômega é 6, probabilidade do evento C ocorrer é o número de elementos que está no evento C, que são pertencentes ao evento C, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, tá? 3 sobre 6 é meio, tá? Esse meio é a mesma probabilidade dos números primos, mas a natureza dessas probabilidades são distintas. Vamos analisar, então, o item D de dado, onde se pergunta um número menor que 5, tá? Um número menor que 5, devemos, então, também verificar em relação sempre ao espaço amostral, tá? Então, o meu evento é definido como um evento D, sendo x menor que 5. Então, nosso espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É menor que 5, 5 não conta. Então, nós devemos analisar esses elementos menores que 5, 1, 2, 3 e 4. Então, o número de elementos em D é 4. O número de elementos do espaço amostral é 6. Então, aqui são os casos favoráveis, aqui são os casos possíveis. Então, a probabilidade de ocorrer o evento D é 4 sextos, dividindo por 2 em cima e embaixo, nós temos 2 terços. A probabilidade de ocorrer o evento D é 2 terços. E por fim, galera, nós temos, então, o item E, onde pergunta-se, ou infere-se a seguinte análise. Um número maior que 6, tá? Um número maior que 6. Então, eu vou apagar aqui parcialmente, aqui, ó. Vou apagar parcialmente aqui, vou usar esse espaço. Não vou apagar tudo, vou escrever aqui. Pronto. Não tem problema não. Ó, então, item E, um número maior que 6, certo? Nosso espaço amostral vai de 1 a 6. Ah, vai de 1 a 6. Existe um número maior que 6. Então, N de E, tá? É o E, né? Obter x maior que 6, certo? Esse é o evento. Então, o número de elementos que são maiores que 6 é zero, tá? E o número de elementos do espaço amostral é 6. Então, probabilidade de obter é zero, né? N de E, dividido por N ômega. 0 sobre 6, zero, tá? 0%. Ou seja, evento impossível. Tudo bem? Então, vamos ver agora o exercício número 2. Vamos lá, as notas de aula, e vamos ler o exercício número 2 juntos. Olha só, o exercício número 2 é simples, não envolve espaço amostral, mas você tem que entender, pelo menos, o que é a contagem de elementos, tá, desse espaço amostral, se você criar um espaço amostral referente a, ao contexto do exercício, tá? Não existe espaço amostral, quando eu falo, existe sim, tá? Não vou mentir para você, não, existe sim, mas não é necessário, nesse caso, você escrever o espaço amostral, entendeu? Reformular o meu pensamento. Existe espaço amostral, mas não é necessário você escrever, basta você entender como funciona, tá? Então, olha só, uma caixa contém 30 bolas de madeira e todos com o mesmo tamanho, mesmo peso, ou seja, idênticas. Sendo 18 azuis e 12 amarelas. Então, 18 mais 12, 30, ok. E tirando uma bola qualquer dessa urna, qual a probabilidade de ser azul ou qual a probabilidade de ser amarela? Então, vamos ter dois eventos ali, ser azul ou ser amarelo. Tá? Porque eu disse para vocês ali, não é necessário você elencar ou escrever o espaço amostral. Vou explicar bem trivial, tá? Então, olha só. Veja só. Se você escrever o espaço amostral aqui, que você pode escrever o espaço amostral, vai escrever assim, ó, azul, azul, azul,
Quantas vezes? 18 ou 12? Deixa eu ver. 18 vezes, certo? Depois, amarelo, amarelo, 12 vezes, certo? 18 mais 12 dá 20. Então, você já sabe as contagens do azul, que é 18, você já sabe a contagem do amarelo. Também você já sabe a contagem do total do espaço amostral. Amarelo, basta calcular, né? Qual é o evento? A, por exemplo, obter, né, ser sorteado a bola azul. E qual o evento B? Obter ou ser sorteado a bola amarela, certo? Então aqui, ó, a probabilidade nesse caso, tá? O N de A é 12, o N de AZ, né, é 18, o N de AM, que é amarelo, é 12, certo? Então a probabilidade de obter A nada mais é que 18, número de casos favoráveis, por 30. E o P de B nada mais é que 12 dividido por 30, certo? Por quê? 18 é o número de elementos, tá? O número de bolinhas azuis. E 12 é o número de elementos, o número de bolinhas amarelas. Simples assim, certo? Agora vamos resolver o exercício 3. Fácil, né, esse exercício? Vamos resolver o exercício 3, então, que é um pouquinho mais complicado. Lá no quadro com ilha para... olha só. A companhia de seguros coletou uma amostra de 2.000 motoristas de uma certa cidade a fim de determinar a relação entre o número de acidentes Y, né, em um certo período de tempo e a idade em anos X dos motoristas. Os resultados estão na tabela abaixo. Então, tem uma tabela aqui, ó, de dupla entrada, certo? Onde tem a idade, né, ela está elencada, né, as categorias no eixo vertical, entretanto, as respostas dessas entradas estão na horizontal. E Y é os números de acidentes, tá? Ela está elencada em vertical, mas ela está elencada na horizontal, mas as respostas estão na vertical. Beleza? Adotando a frequência relativa observada como probabilidade de cada evento, obtenha a probabilidade de um motorista escolhido ao acaso ter exatamente um acidente no período considerado. Pessoal, não é difícil, tá? Então, assim, você tem que somar, né? Ver quantos acidentes foram realizados no total, certo? Então, tem que somar todas as observações, tá? E verificar quantos motoristas sofreram acidentes ou não, certo? Mas o total já é falado para vocês no enunciado, são 2.000. Então, basta você encontrar, então, as frequências, tá? De cada item. Por exemplo, frequência de ter exatamente um acidente, nada mais é que a coluna do y igual a 1. É a soma dos elementos da coluna do y igual a 1, certo? O que isso quer dizer? Você tem que somar os 50 com 120, com 80 e 105, tá bom? Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar a tabela de novo ali, no quadro. Vamos lá, ó. Então, aqui, uma tabela de frequências. Aqui eu tenho a idade, x menor que 20, x entre 20 e 30, x entre 30 e 40 e x maior que 40, beleza? Então aqui, ó, o y quer dizer acidente, então aqui quer dizer acidente, y igual a 0, y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, tá? Vou esticar aqui um pouquinho. Então, y igual a 0, o 1 do y igual a 0 tem 200, 390, 385, 540. 385, 540, beleza? Então, olha só.
Se eu somar aqui, eu tenho total de indivíduos que não sofreram nenhum acidente, beleza? Não me interessa. 120, 80, 105. A soma dos indivíduos que tiveram um acidente. Isso aqui é o interessante no item A, porque é isso que pergunta. Então, o y igual a 2 é 20, 50, 10 e 20. E no 3, tem 10, 10, 5, 5. Ok? Então, eu preciso saber essa soma aqui dos indivíduos que tiveram pelo menos um acidente, tá? Independente da idade. Então, eu vou somar aqui, ó, 50 mais 120 mais 80 mais 105. Aqui dá 5 com 1, dá 355, certo? Então, a probabilidade, né, do y igual a 1, certo? De ter um acidente, nada mais é que n de y igual a 1, que é esse camarada aqui, dividido pelo n do ômega. Mas quem é o n do ômega nesse caso? É o total de motoristas entrevistados, 2.000. E aqui é 355, beleza? Então, probabilidade de 355 por 2.000. Beleza? Essa é a resposta do item A. Essa é a resposta do item A de abelha. No B, pergunta é, a probabilidade de um motorista ter exatamente 2 acidentes no período, dado que ele tem menos de 20 anos. Ó que legal. Probabilidade de um motorista ter exatamente 2 acidentes no período, dado que ele tem menos de 20 anos. Essa pergunta, ela é bem interessante, porque já cai num conteúdo que eu vou explicar posteriormente, que é a probabilidade condicional. Dado que ele tenha menos de 20 anos, então você vai só analisar somente essa linha. Você vai calcular as probabilidades somente nessa linha. Então, se o subespaço mostrar é só dos indivíduos menores de 20 anos. Então, você tem que somar aqui, e que você vai ter todos, né, todos os observações cuja idade é menor que 20 anos. Então, 200, 250, 270, 280, tá? Então, o que ele quer no enunciado? Ter exatamente 2 acidentes, certo? Então, olha só. Então, a probabilidade do indivíduo, tá? A probabilidade do indivíduo ter 2 acidentes, dado que ele tenha menos que 20 anos, é 20 sobre 280. Eu vou inferir nesse exercício novamente, posteriormente, quando eu falar sobre probabilidade condicional, certo? Por quê? Porque a probabilidade, né, o número de elementos, tá? O número de elementos que tenha, né, menos que 20 anos e que seja, que tenha sofrido 2 acidentes, é 20, tá? O número de elementos que tem idade menor que 20 anos é 280. Então, nós iremos calcular isso a partir da ótica da probabilidade condicional, tá? Beleza? Galera, com isso eu termino a aula. Termino não. Vou fazer vou provocar um pouquinho vocês agora. Eu vou deixar um exercício para resolver na próxima aula. Lá no nossas notas de aula. Então, esse exercício 4 eu gostaria que vocês fizessem em casa, pensassem. E aí, na próxima aula, eu vou fazer uma resolução desse exercício e vou falar outra coisinha para vocês. Então, numa pesquisa sobre a preferência em relação a 2 jornais, foram consultadas 470 pessoas, e o resultado foi o seguinte: 250 delas leem o jornal A, 180 leem o B e 60 leem o jornal C, A e B, né? Escolhendo um dos entrevistados ao acaso, qual a probabilidade de tirar o jornal A e B? Ó, tirar um jornal que lê tirar um leitor que lê o jornal A e lê o B também, A e B. E no B, se acaso você extrai um entrevistador ao acaso, um leitor, qual a probabilidade de você tirar um leitor do jornal A, tá? Ou, aqui é ou, tá? Ou do jornal B, tá? Do jornal A ou do jornal B, beleza? Pensa lá. Então, até mais. Tchau, tchau.